Convido os amados de Deus a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 13. E nós ouviremos o que o anjo do Senhor quer dizer à igreja nessa noite, em nome de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 13 e 14, nós vamos ler o início dessa ministração. Amém? Amém. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Senhor Deus poderoso, tua presença, Pai, nesse lugar nos inunda, Pai, de prazer, Senhor. Amém. Temos estado, Senhor, na tua presença esses dias, Pai. Dia a dia temos recebido de Ti, Pai, um maná bendito e poderoso. Porque enquanto estivermos nesse mundo, nessa carne, Pai, necessitamos de Ti, Deus. Mas vai chegar o dia em que iremos para Jerusalém celestial, Pai, e cearemos contigo, Deus. Será um alimento eterno, Senhor. Pai querido, que o Teu maná possa descer sobre a igreja agora, Pai, como uma porção bendita. Que ouvidos sejam desagravados, Pai, e Pai querido, que nós possamos estar atentos para o que o Teu Espírito tem a dizer nessa noite. Que não seja eu, Pai, mas que seja, Pai, a Tua palavra através da minha boca, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem se assentar. No início desse capítulo, irmãos, fala a respeito de um centurião, Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso e temente a Deus, contudo a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Isso falou o anjo do Senhor a Cornélio. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirás o que deves fazer. Aqui, um homem muito poderoso, um centurião. Para quem não sabe, um centurião naquela época representava aí hoje um governador, um prefeito, uma pessoa com grande poder. Ele tinha debaixo dele muitos servos e ele era temente a Deus. Ele não era da terra dos judeus, mas ele era temente a Deus. Ele não estava debaixo das leis que os judeus conheciam, mas ele era temente a Deus. E sendo temente a Deus, ele exercitava um dos mandamentos, que é amar ao próximo como a ti mesmo, aonde ele fazia caridades e ele repartia aquilo que ele tinha com aqueles que estavam ali em volta. E Deus, para muita honra da vida dele, manda um anjo para falar com ele. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso, porque Deus, quando Ele manda um anjo falar com a vida de um de nós, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo nós não estando dentro da casa do Senhor, aqui representado a Jerusalém, Deus, quando tem um propósito, Ele chama aqueles que estão ainda no mundo, que ainda não conhecem a palavra na sua profundidade, que ainda não foram tocados. Deus chama. Existe aí fora muitas pessoas que, mesmo não sendo entregues ao Senhor Jesus, têm feito boas obras. Mas a palavra de Deus diz também que o homem não é justificado pelas suas obras, para que não se vanglorie. E assim ele fez. Ele, temente a Deus, um homem que ali experimentou um sobrenatural, ele mandou 3 homens para irem atrás de Simão Pedro. E aí lá no versículo 9 fala assim, irmãos: no dia seguinte, indo eles, já os 3 homens, seu caminho, e estando já perto da cidade, Jope, aí subiu Pedro ao terraço para orar. Ou seja, os 3 homens estavam ainda a caminho, quando Pedro sobe ao terraço para orar. Quase a hora sexta,
e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, isso tudo estava acontecendo simultâneo. Sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, ele foi arrebatado em espírito. E arrebatado em espírito, ele viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Isso, Simão Pedro estava tendo essa visão em espírito, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Aqui representa todas as criações de Deus, aqueles que Deus criou para servir ao homem. E foi-lhe dirigida uma voz, nós lemos aqui: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, por aquilo que ele aprendeu desde pequeno, obediente às leis dos judeus, ele falou: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E aí vem a palavra de Deus, segunda vez, lhe disse a voz, a palavra de Deus: não faças tu comum ao que Deus purificou. O que o Espírito Santo de Deus tem para dizer à igreja nessa noite? Nós erramos muitas vezes nos nossos julgamentos. O que nós achamos que não é de Deus, o que nós achamos que não foi Deus quem mandou, o que nós às vezes tomamos na nossa mão como julgamento, às vezes alguma vida que entra na igreja talvez não esteja exatamente da maneira como os nossos olhos gostariam de ver, aí nós nos apartamos dessa vida. Deus manda claramente: atenta para essa vida, vai até lá, ora por ela, abraça, ama, toca. Mas nós olhamos para aquela pessoa e ela não está exatamente com a aparência que nós esperávamos ver. Porque alguns aqui já devem ter ouvido, se não todos, que é muito fácil pescar em aquário, né? É muito fácil pregar para os domésticos da fé. É muito fácil falar de Jesus Cristo a quem já está batizado, a quem já conhece. Mas é difícil, é muito difícil. Como já aconteceu aqui algumas vezes, andarilhos, pessoas que moram na rua, pessoas que talvez não tenham nenhum lugar onde tomar um banho, onde se arrumar, entra na igreja, e muitos, graças a Deus, na nossa igreja isso não acontece, irmãos. Mas nós precisamos vigiar, porque o Senhor tem mandado vidas para esse lugar. O Senhor tem mandado vidas para todas as igrejas. E nós precisamos estar atentos, porque nós não podemos dizer: coisa imunda não comerei, ou não vou me assentar à roda dos escarnecedores, nem me deter no caminho dos ímpios. Nós temos que ter muito discernimento porque o Espírito Santo de Deus tem mandado. E o que Deus tem colocado na nossa mão. Porque se Deus manda nesse lugar, Ele está falando assim, ó: não faças tu comum ao que Deus purificou. Se o Espírito Santo de Deus mandar falar, fale, profetizar, profetize, orar pela cura, ore, impõe as mãos e faça menção da autoridade que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Aí, depois disso, irmãos, aqui passa que Pedro, depois de ouvir isso, ele vê no versículo 16 que fala assim: e aconteceu isso por 3 vezes. Ou seja, por 3 vezes ele viu o vaso descendo, por 3 vezes a voz mandando ele comer, e por 3 vezes ele falou não. Por quê? Ele estava preocupado exatamente porque aqueles animais que estavam ali representados, animais de pés fendados, que era tido como carne imunda, que ele não poderia comer. Mas se o Espírito Santo de Deus estava mandando, por que ele faria isso? Os irmãos se lembram quando Jesus fala para Pedro: ainda antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Aqui, de novo, 3 vezes. Por 3 vezes o Espírito Santo de Deus mandando, e por 3 vezes ele negando. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse no Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando,
porque eu os enviei. Deus conhece o coração do homem. Deus sabia da dúvida que estava no coração dele. Deus sabe da dúvida que tem nos nossos corações. Deus conhece a nossa limitação como homem. Por isso que muitas vezes tem uma voz do nosso lado falando, faça, e nós não fazemos porque é o espírito militando contra a carne e a carne contra o espírito. A carne, ela vai pelos olhos do homem, o espírito vai pelos olhos da fé. Quando alguém fala assim, ora, profetiza no seu ouvido, é porque o Espírito Santo de Deus está mandando. E se nós obedecermos através da palavra que está sendo ministrada aqui nessa noite, com certeza absoluta, vidas são curadas, vidas são libertadas. Não importa que vida é essa, não importa se é pessoa que é da área espírita, se é da área do candomblé, se é de que área que for, não importa o que aconteceu com essa vida, não importa por onde ela esteve, não importa o que ela andou fazendo, não importa a roupa que ela está vestindo, não importa se ela está usando brinco, se está usando piercing, se é tatuado, se não é, se o cabelo é comprido, é curto, se está fedendo, se está cheiroso, não importa se fala palavrão, se fuma, se bebe, nada disso importa. Amém. O que importa é a atitude do cristão, é o que Deus espera da nossa vida. Se com autoridade Deus já purificou aquilo que nós vamos estar tocando, com certeza a cura é manifesta. Aí no versículo, aí Pedro, para a gente encurtar aqui que a palavra é cumprida, depois os irmãos quiserem podem meditar nessa palavra, mas vamos na direção do Espírito. Lá no versículo 28, quando Pedro já está lá na casa de Cornélio, ele já foi recebido, Cornélio tinha preparado a casa dele, tinha arrumado ali, como nós fazemos com o culto no lar, com muita alegria. Ele estava ali esperando, ele sabia que o homem de Deus ia chegar naquele lugar e que o milagre ia acontecer. E ele nem tinha visto pessoalmente Jesus Cristo. Então os irmãos conseguem entender o que é a fé de um homem que ouviu falar que a fé veio pelo ouvir, e ele sabia que ali tinha um homem de Deus. O anjo de Deus veio e mandou, e ele obedeceu na hora. E aí o homem de Deus, o anjo de Deus vem e manda uma visão, fala com ele por 3 vezes, ele teve dúvida. E aí Pedro, chegando naquele lugar, lá no versículo 28, fala assim, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Amém, irmãos? Amém. Deus mostrou e ensinou para ele naquele lugar, e ali naquela hora a graça estava sendo estendida a todos os povos, porque até então eles estavam muito preocupados com os domésticos da fé, com o povo de Jerusalém. Mas aí Deus mostra para ele que era para ele levar o evangelho a todo aquele que crê, a todo aquele que está preparado com o coração fértil, terreno fértil, porque muitos, quando Jesus Cristo fala Jerusalém, Jerusalém, que ele chora ali, que ele olha, que como uma galinha que ajuntou seus pintinhos debaixo das suas asas, que matou os seus profetas. Então ali Jesus estava vendo que o povo que ia receber ele, a Jerusalém celestial, ia ser formada por povos de muitos lugares, de muitas nações, de muitas raças, de muitas características, com muitos defeitos, mas com um só Senhor. E eu creio que quando a palavra diz que 3 vezes o vaso desceu para Simão Pedro, primeira vez Deus veio entregar para ele, a segunda vez o Espírito Santo, na terceira vez veio o próprio Jesus Cristo, e ali ele creu porque ele viu o Senhor. Irmãos, aí já lá no versículo 34, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, com uma palavra como essa, chega a arder o meu coração. Quando eu penso e eu ando pela rua, e eu vejo esse tempo que está frio, eu vejo pessoas que estão aí fora, passando por momentos difíceis, nesses tempos frios, e nós aqui fazendo o quê? Nós estamos orando por essas pessoas, mas nós precisamos agora, nesse momento, começar a exercitar o outro lado da fé, sabendo que tem pessoas que precisam sim da palavra de Deus e precisam de ajuda, e nós precisamos, como servos de Deus, fazer alguma coisa.
E não fazer acepção se essa pessoa tomou banho, se ela está na rua, se ela está de um jeito ou está de outro, está assim, está assado. Se estiver passando com pressa, esquece tudo que está fazendo, para ali, impõe a mão e ora. Não importa se a pessoa vai olhar de cara feia, se está bêbado, se não está, pela ação do Espírito, vai ser curado da bebedeira e vai receber a palavra de Deus. Se o Espírito Santo de Deus mandar, nós precisamos fazer. Não só com aqueles que estão adentrando na casa do Senhor. Eu creio, pela fé, estava conversando com o presbítero Murilo esses dias, de que Deus já está mandando e vai mandar muito mais pessoas nesse lugar que precisam desesperadamente de um abraço, de um amor, de carinho, de uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, dizendo que tudo é possível naquele que crê. Tudo é possível naquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos tomar essa atitude como servos de Deus. É uma bênção nós louvarmos ao Senhor, é uma bênção fazermos culto de oração, é uma bênção nós estarmos aqui ministrando a palavra. Tudo isso é uma bênção. Mas se o maior de todos os dons, que é o amor, a misericórdia, não abundar nas nossas vidas, através dessas palavras que Deus tem colocado aqui, não fazendo acepção de pessoas, não importa se é uma pessoa que nós não gostamos, gostamos, temos simpatia, não temos, não importa. O que importa é que o que tem que habitar nas nossas vidas é o amor de Deus. É o verdadeiro amor que Jesus Cristo demonstrou quando Ele entregou a sua vida naquela cruz, verteu o seu sangue, sem abrir a boca, por todos nós, vidas que Ele não conhecia, vidas que Ele curou, que Ele impôs as mãos, que Ele libertou, foram as mesmas vidas que apontaram o dedo para Ele e que crucificaram a vida dele. E mesmo assim, Ele já quase morrendo, Ele falou: perdoai o Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, quando Ele fala para aquele ladrão do lado dele: ainda hoje estareis comigo no reino dos céus, porque aquele ladrão, ele tomou a atitude, ele falou assim: Senhor, ele reconheceu: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E aí ele falou: tu ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Irmãos, então nós temos que ter muito cuidado, vigiar, mas vigiar muito, porque nós não podemos deixar com que a soberba, com que coisas que não têm o menor valor no reino celestial, nos afaste do nosso galardão. Amém? Amém. Que Deus abençoe grandemente a igreja. É o que o Espírito Santo de Deus tinha para falar para a igreja nessa noite. Peço para os irmãos que entrem em oração nesses dias, porque Deus tem incomodado muito por causa desse sentido. A minha esposa tem visto como eu tenho ficado. Tem horas assim que eu paro, me pego pensando, eu vejo o que eu tenho feito. Deus tem me dado um ministério, o que eu tenho feito com o meu ministério? Já se passaram tantos anos. Será que eu dei todos os frutos que Deus esperava de mim? Essa é a minha preocupação, e eu tenho essa preocupação no meu ministério, e eu compartilho com os irmãos. Então vamos orar, todos que têm ministério na igreja, vamos orar. Pedir ao Senhor que nos mostre, que nos revele. Porque defeito, irmãos, o presbítero Francisco tem muitos, todos nós temos. Eu peço a Deus que tire de mim soberba, que tire de mim tudo aquilo que não agrada ao Senhor, mesmo que doa, mesmo que seja uma lixa, mas que tire, e que me prepare, para quando um irmão vir me abraçar, eu estar preparado para com um abraço converter aquela vida, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Amém.